A divulgação, o turismo, há aqui uma série de temas que eu vou deixar ao moderador Rui Rasquito para desenvolver com os convidados. Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Quem está de pé e se sentir cansado pode sentar-se, porque vai aproveitar de uma conversa muito interessante. Posto isto, eu quero saudar-vos a todos. Quero dizer-vos que esta sessão vai demorar 1 hora. Quero dizer que para cada um de nós, com alguns saltos no tempo, teremos 10 minutos cada um para falar, e eu penso que devemos fazer talvez 2 rondas de 5 minutos. Não sei se estão de acordo, mas dá-me a impressão que será melhor assim do que esgotar imediatamente o tempo. Esta mesa redonda, que é a terceira mesa redonda que nós fazemos neste certame, chama-se Património e Turismo, Coleção, Conservação, Exposição e Promoção. Eu gostaria de vos dizer que, com muito prazer, oriento esta mesa, que não é redonda, mas esta mesa de Maples, em que estamos aqui todos confortavelmente sentados, mas eu não percebo nada de cerâmica, literalmente nada, não sei nada de pintura, não sei nada de nada, mas sei 2 ou 3 coisinhas, porque, aliás, não sou eu que devo ter esse conhecimento, são os nossos convidados que terão naturalmente que falar acerca deste tema, mas eu resolvi fazer o seguinte: como eu também sou um modesto colecionador, eu transporto a minha memória há 9.000 anos atrás para pensar na sedentarização e para achar que desde que somos sedentários trabalhamos no barro, com os pés, com as mãos, com tudo o que for necessário, mas sobretudo trabalhamos para ter objetos de caráter utilitário. Como sabem, há várias histórias relativamente ao aparecimento dos primeiros objetos moldados em barro. Parece que falam dos vegetais que se molharam na lama, que enrijeceram e que se soube que poderiam servir para guardar coisas. Mas eu resolvi trazer da minha coleção coisas tão simples, porque a minha relação com o barro é uma relação de afeto, não é uma relação técnica nem económica. É uma relação de olhar e de toque. Eu pego nesta peça e apetece-me olhá-la e acariciá-la. Olhar para a sua decoração, olhar para a sua funcionalidade e perceber que é uma peça de uma enorme riqueza plástica. Esta é a ideia de um ignorante. É uma peça do Rif, no norte de Marrocos, e é uma peça da etnia berber, que é variável na sua decoração do Rif, do Maghreb marroquino, do Maghreb argelino e do Maghreb tunisino. É uma peça muito bonita, funcional, que serve para beber. Depois tem uma outra peça mais elaborada, que pode servir para azeite ou para leite, e esta peça já não é da região da outra, esta peça é da região de Marrakech, onde há corporativas de artesãos que trabalham e pintam este tipo de peças. No meu tempo de Marrocos, Marrocos não tem a indústria de cerâmica que há, por exemplo, em Portugal. Era só uma indústria exclusivamente artesanal, mas muito bem distribuída pelo reino todo, em que em todas as capitais o que se fazia era ter grupos de artesãos que trabalhavam estas peças e o Estado garantia que eventualmente os turistas as compravam. Não sou capaz de dizer mais do que isto. Só vos posso dizer que é uma peça realmente também muito bonita. Depois, esta panela é realmente uma maravilha. Reparem que ela não é rasa em baixo. Ela é convexa, justamente para se colocar em cima das brasas para cozinhar. São tudo peças funcionais. Não há aqui nada de
arte pela arte, a arte pela função, se me permitem que eu diga assim. Mas eu volto a dizer, eu não tenho a terminologia dos académicos que trabalham nesta área. Por isso, perdoem-me se eu nem sempre digo as coisas conforme deveria dizer. Reparem, esta tampa é um objeto extraordinário, nada aqui é da casa. E esta panela cozeu muita comida. Eu trouxe estas peças só para provocar o diálogo, provocar a conversa. Esta é do Atlas. Atlas, é do Atlas. É do Médio Atlas. E esta cuscuzeira que está aqui, que tem um recipiente para pôr o cuscuz ou a tagine, tem depois uma cobertura por causa das moscas. E para manter também o prato quente. Esta é de Safi, numa recente indústria que soube agora, ali pelo amigo, chamam-lhe Silva, mas para mim é o Serrano, pelo meu amigo Serrano, que me trouxe de casa, e esta naturalmente já se verifica que há aqui uma característica industrial. Vê-se claramente. Um candil do final do século XIX, muito usado por Marrocos inteiro, não havendo naturalmente energia elétrica ou havendo necessidade de alumiar qualquer outra coisa. Este candil é uma peça também muito bonita. E, finalmente, este verde é feito com... Ajudem-me, porque eu não percebo nada disto, mas este verde é óxido de... cobre, óxido de cobre. Estas peças são feitas em fornos de céu aberto, de carvão, são colocadas umas em cima das outras e depois colocado cá o vidrado e sai este objeto, este pichê, que também pode servir para colocar géneros e tê-lo pendurado, por causa dos ratos, tê-lo pendurado numa trave em casa. Portanto, é tudo funcional. Por último, nem falo do soldado, não vale a pena, mas por último está aqui uma peça zoomórfica, que claro, não é marroquina, é brasileira. É dos índios do Brasil. Mas não deixa de ser também uma peça utilitária para cozinhar. E posto isto, agora vamos ouvir falar, com certeza, de muitas outras coisas. Eu não tenho aqui o currículo, senão de duas pessoas, por isso vou optar por não falar curricularmente de ninguém. Vou pedir a cada um deles que diga aquilo que faz e aquilo que o interessa no mundo da cerâmica. Antes de estar para aqui a desenrolar um rol curricular enorme, que pode não levar a lado nenhum, daqui a pouco estão distraídos. Eu vou começar por o meu bom amigo Serra, que vai dizer quem é e que pegará num destes temas para o qual foi convidado. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. O meu nome é João Serra, como disse o Rui. Já nos conhecemos há muitos anos. 50 por aí. Meio século, que é mais bonito. E eu o que faço é... A minha relação com a cerâmica é uma relação de estudioso e de estudante deste tema, e divulgador, naturalmente. E portanto, a matriz é o estudo. Interessa-me particularmente esse estudo, mas o que está por trás da minha preocupação com a cerâmica é em que condições é que ela foi produzida, em que condições é que ela é ou foi circulada, em condições é que ela é ou foi criada. O que, no fundo, remete para a comunidade
aquilo a que, em sentido lato, posso designar a cidade no sentido de a comunidade que deu origem, ou que dá origem e alimenta a cerâmica, a sua criação e a sua procura. E, portanto, para mim, falar de cerâmica é falar de conhecimento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é falar de criação continuada e renovada. E, em terceiro lugar, é falar de cidade, ou seja, de consumo, de participação e de envolvimento. É por isso que, para mim, o turismo não é uma variável, do meu ponto de vista, não é uma variável independente. Só há turismo relativamente à cerâmica porque há criação, porque há cidade. Um evento não é criação, nem é cidade. E a mim o que me interessa é fundamentalmente esse lado. Porque é preciso, se há tradição da cerâmica, é preciso averiguá-la. Se há continuidade no trabalho cerâmico, é preciso revelá-lo. Se há criadores, é preciso compreender os seus processos, a sua evolução, a sua história, o seu trajeto e assegurar condições para que esse trabalho tenha futuro. É, digamos, dentro destes parâmetros que eu trabalho, que eu investigo, procuro, com as equipas que trabalham comigo, produzir mais conhecimento, porque não há verdadeira compreensão da atividade se não aumentarmos e aprofundarmos o conhecimento, e não há turismo sustentável se não houver cidade capaz de acolher, de interpretar e de revelar o que se trabalha. Sim, muito obrigado, muito obrigado. Eu agora queria pedir à doutora Rita Ferrão que, na sequência daquilo que foi dito, procurasse, se possível, dirigir o seu discurso para a necessidade de colecionar e conservar para divulgar através do museu. Eu penso que isto é interessante e gostaria de ouvir sobre este aspecto. Obrigada. E obrigada também pelo convite para estar aqui presente. Bom, na verdade, tal como o professor João Serra disse, e revejo-me nessa condição muito mais de estudiosa e de divulgadora do que outra coisa, e também, sobretudo, centrada na produção do século XX, mais especificamente nas relações com as produções modernas, o modernismo do período entre as guerras e do pós-guerra, do pós-segunda guerra. E, nesse contexto, o colecionismo, como foi aqui pedido para referir, é fundamental. E é fundamental por duas razões óbvias. A primeira é porque não temos, em Portugal, nenhuma unidade museológica que esteja especificamente centrada nas artes decorativas e, mais especificamente, nas artes decorativas do século XX. Não é? Temos a Fundação Ricardo Espírito Santo, temos o Museu do Design, mas não temos uma tradição ligada às artes e ofícios, como, por exemplo, existe noutros países da Europa, e não temos o tratamento dessas artes como um modo de expressão que está provavelmente muito mais próximo da vida cotidiana das pessoas do que as chamadas belas artes ou as artes eruditas, que estão mais distantes, e não são tratadas com o mesmo grau de interesse, nem de profundidade, e nem com a mesma atenção do ponto de vista do investimento público. Daí que as coleções privadas sejam a alternativa possível neste contexto, ou seja, muitas das peças cerâmicas de que estamos a falar continuam a existir e é possível serem vistas porque são colecionadas por colecionadores privados que as conservam, que as mantêm nas suas casas, que trocam, que vendem, que expõem por vezes, não é? Mas isto implica que elas também estão sujeitas muitas vezes a uma condição de invisibilidade,
o que faz com que não sejam muito estudadas. Daí que seja fundamental conseguir expor estas peças, criar dispositivos que permitam mostrá-las em público, estudá-las e publicar sobre elas, como é evidente, não é? E até fazer toda o seu estudo a partir de uma visão do presente para o passado, pegando, não é, nas peças que nos mostrou, que quase todas elas vêm, não é, de uma tradição de olaria popular, e é muito interessante perceber que muita da produção moderna está também ligada a essa tradição. Ocorreram, não é, as palavras do designer Daciano Costa, que falava sempre na questão das relações filogenéticas entre as formas, não é, e como as peças do passado se vêm a refletir, e as suas funções, que são evidentemente determinantes para as suas formas, se vêm depois a refletir no modo como o design vai apropriar-se, não é, desses conhecimentos e trabalhar sobre eles. Portanto, o colecionismo para mim, é fundamental. Aliás, para o meu trabalho tem sido fundamental. Se não fossem, de facto, os colecionadores e a disponibilidade dos colecionadores, eu não teria praticamente peças para poder estudar e fundamentar o meu trabalho. E, por outro lado, deixar esta ideia que está quase tudo por fazer em relação a isto, ou seja, não falo da faiança produzida no século XVII, XVIII, XIX, mas no século XIX se calhar ainda também, muito para fazer, mas de facto no século XX há imenso para fazer no que diz respeito ao estudo dos objetos utilitários e decorativos, sobretudo os produzidos industrialmente, que estão muito pouco estudados. Que é o essencial. Extremamente complicada para uma futura musealização e para a conservação da memória da cerâmica. E eu, neste sentido, gostaria de perguntar aos dois, e começo por si, se considerariam um valor pegar-se numa antiga fábrica dessas que estão vendidas aos bancos e que ainda têm fornos, espera-se, ainda têm moldes, etc. E se não se poderia fazer aí, na realidade, um museu de cerâmica que abrangesse, tinha que ser preparado, para abranger toda uma panóplia representativa daquilo que se faz na cerâmica industrial, com uma secção, naturalmente, da cerâmica não industrial e também da cerâmica criativa. E se num espaço desses não valeria a pena criar um museu da faiança, da cerâmica, da porcelana. Começo por si, mas gostaria de vos ouvir, que é das coisas que, sinceramente, mais me interessa sob o ponto de vista científico. Ora, boa tarde a todos. O meu nome é Carlos Coutinho, sou diretor do Museu da Cerâmica, do Museu Dr. Joaquim Manso, da Nazaré, e também do Museu José Malhoa, nas Caldas da Rainha. Em primeiro lugar, agradecer o convite por estar aqui também nesta conversa. Para mim, particularmente, é extremamente gratificante porque, anteriormente à minha ida para os museus, eu trabalhei numa fábrica de cerâmica aqui em Alcobaça, a Nocal, e tinha precisamente a responsabilidade da parte de relações públicas, mais vocacionado para a exportação, e foi aí o meu primeiro contacto com a cerâmica também. Depois, de seguida, entrei no Museu José Malhoa e desde 2012 que estou a coordenar o Museu da Cerâmica e o Museu Malhoa, e mais recentemente, há 2 anos, com a direção dos 3 museus que referi há pouco. Em relação à questão que foi colocada, sim, de facto, devemos olhar para esses espaços que já têm uma memória, que têm um registro de identidade, e devemos de os readaptar e requalificar
para que possam ser de novo usufruídos pela comunidade e que possamos ter ciclos de frequência por parte da comunidade para com eles e também acarinhá-los para que não se percam esses registros. A parte do património, nós temos sempre essas questões, são muito complexas, nós sabemos-las, porque depende muito também do proprietário, depende muito da forma como nós poderemos chegar e poderemos conservar esse património industrial. Não é fácil, porque foi um património que até há bem pouco tempo era um bocadinho desprezado, porque os próprios empresários também ainda não estavam despertos para a sua conservação e só há uns poucos anos, poucos anos atrás, é que começámos a tentar sensibilizar, e quando eu digo começamos, são precisamente as pessoas que trabalham nestas áreas dos museus e os investigadores começaram a tentar também fazer com que estas questões fossem mais sensíveis aos próprios empresários e também aos próprios, as pessoas responsáveis locais. Não é? Estamos a falar também das câmaras municipais, que têm um papel bastante responsável e que têm que estar sensíveis também a estas questões. De facto, só faz sentido os espaços serem requalificados, readaptados para um futuro museu, e quando se fala no museu desta dimensão que se pretende, tem que contemplar todas essas questões que abordou há pouco. Tem que ter uma coleção, essa coleção tem que ser permanente, mas depois também tem que haver todas as outras componentes, e estamos a falar na questão da arte contemporânea, estamos a falar na questão dos ateliês artísticos, criativos, porque o museu não pode ser um museu apenas com uma exposição permanente por si só. Por isso é que também os museus deverão ter pessoas com formação adequada para poderem educar, investigar e promover as coleções, e também, ao mesmo tempo, terem os agentes, e neste caso, dada a temática também que nos trouxe até aqui, a questão do turismo é um agente fundamental para que realmente possa haver aqui assim uma simbiose entre a cultura e entre os museus e o turismo, para que se possa promover cada vez mais a nossa identidade, a nossa cultura, o nosso património local e a nossa história. Não é? E só faz sentido se assim for, porque tem que haver cruzamento de conhecimento, tem que haver também parceiros envolvidos, tem que haver uma relação de boas vontades congregadas para que realmente se consiga alcançar, e para isso é preciso haver também o agente económico, e sem o agente económico não se consegue lá chegar. Por mais vontade que se tenha, necessitamos ter também sempre agentes, sejam eles privados, sejam eles estatais, de diversas formas. Eu penso que... Eu agora pedia justamente à Carla, que é industrial, que na sequência daquilo que está a ser dito, como é que, na sua perspectiva, adotaria ou não um esquema relativo à criação do museu desta dimensão, porque de outra maneira também eu não o vejo. Eu acho que tem que guardar, produzir, vender, fabricar, e tudo isto estar à disposição de um público que se interessa, na realidade, pela atividade cerâmica e pelo produto cerâmico. Boa tarde a todos. O meu nome é Carla Moreira, sou sócia-gerente da Arfai e fui convidada para estar aqui hoje, o convite que agradeço, para falar um bocadinho acerca do turismo, e procurarei fazer essa ponte. A minha ligação à arte museológica é muito reduzida comparativamente com as pessoas presentes. A minha ligação com a arte museológica tem a ver com o apoio da Arfai à coleção Pereira de Sampaio, ao Museu de Cerâmica de Alcobaça, que já existe e que precisamente, provavelmente no futuro, necessita de umas instalações mais adequadas, maiores,
porque efetivamente tem muitas peças e tem peças de todas as fábricas que laboram ao dia de hoje em Alcobaça, e era precisamente disso que estávamos a falar. Portanto, é verdade que nós temos falado estas questões com a autarquia por várias vezes e não é menos verdade que Alcobaça precisa e merece um grande museu da cerâmica, porque não haja dúvida que os nossos clientes, e quando falo os nossos clientes, falo clientes de todas as fábricas que têm aqui exposição e muitas outras que não estão aqui expostas, todos os nossos clientes reconhecem o valor que existe na indústria cerâmica decorativa alcobacense, que não existe em mais nenhum outro local do país e que já não existe em mais nenhum outro local da Europa. E, portanto, neste momento, a indústria, os nossos clientes, os distribuidores, os department stores estão completamente virados para o que se fabrica em Alcobaça. E nós recebemos semanalmente clientes estrangeiros nas nossas fábricas e, portanto, eu penso que eles dão-nos o valor que é merecido, dão ao produto o valor que é merecido. Agora, o turista que chega a Alcobaça não sabe que esta é a terra da cerâmica, não sabe que existem aqui empresas que exportam para todas as partes do globo e, portanto, seria muito interessante que a quantidade de turistas que nós recebemos para visitar o Mosteiro de Alcobaça pudesse existir uma infraestrutura que pudesse verificar o que ainda se produz de tão bom e que está aqui à vista em Alcobaça. Portanto, isto é o que eu posso falar acerca de turismo, para além do projeto turístico que a Arfai leva a cabo desde 2005, que se me der a oportunidade também poderei explicar. Portanto, nós em 2005 começámos a abrir as portas da fábrica para receber turistas, recebemos até hoje em modalidades diferentes que recebíamos em 2005, mas na verdade o nosso objetivo era precisamente promover o que se faz em Alcobaça e que todas as pessoas que nos quisessem visitar pudessem verificar pudessem constatar como se faz uma peça em cerâmica e valorizá-la, porque na verdade nós aqui estamos todos muito habituados a contactar com a cerâmica, ou temos um primo, ou um tio, ou um avô, alguém que está ligado à cerâmica, ou esteve, mas no nosso país há muitas pessoas que não sabem como se faz e por aí não dão o devido valor. E, portanto, nós achamos que abrir as portas da fábrica e receber turistas, deste modo estamos a contribuir para a valorização do nosso produto. E desde 2005 que recebemos muitos turistas anualmente na nossa fábrica, quer nacionais, quer estrangeiros, através de alguns acordos que fizemos com operadores turísticos. De há uns anos esta parte, sensivelmente desde 2010, optámos por cobrar uma entrada, uma vez que até 2010 nós não cobrávamos entrada e, obviamente, tínhamos muitas entradas e isso tem custos, e optámos por cobrar uma entrada. Neste momento temos um fluxo turístico menor, também não é o core business da empresa, o nosso objetivo é produzir peças em faiança e exportá-las, portanto 97% da nossa produção é exportada, mas continuamos a receber escolas, sobretudo escolas que consideramos muito importante, formar as nossas crianças, como fazemos em tantas outras áreas, mostrar-lhes, valorizar, até porque amanhã poderão ser aqueles trabalhadores que nós necessitamos, poderão ser os estagiários de design que nós precisamos e, portanto, gostamos muito de abrir as portas, receber, mostrar como se faz, dar valor, porque acreditamos que esse é um dos caminhos a seguir, uma das alternativas junto do turista que visita Alcobaça. Mas, obviamente, que precisamos de um grande museu e de uma grande infraestrutura cá em Alcobaça. Muito obrigado. É justamente aquilo é Jornalita que, na sequência do que foi dito, use a sua palavra. Bom, em relação à necessidade da criação de um museu, parece-me óbvia, não sei se especificamente em Alcobaça ou só em Alcobaça, mas o que me parece é que neste momento as coleções estão dispersas por pequenas unidades museológicas. Outras dessas unidades não têm condições manifestamente para as ter expostas. Existem muitos acervos que não estão tratados nem visíveis. E depois há ainda outra questão que eu creio que o professor João Serra falará, que é a questão da preservação dos objetos que fazem parte da história da produção cerâmica, não propriamente as peças de cerâmica, mas o que restou das unidades fabris e de procedimentos que neste momento serão obsoletos, com certeza, mas que
contribuem para perceber o modo como o fabrico foi feito ao longo dos tempos e até para explicar muitas das soluções formais encontradas em função dessas limitações de fabrico. E eu penso que isto é um problema muito complexo de resolver, implica pensar em cidades, por exemplo, como Viana do Castelo, como Aveiro, evidentemente as Caldas da Rainha, Alcobaça, até Coimbra, em grande medida, que tiveram grandes fábricas, grande produção e que neste momento, em algumas delas, não resta quase nada desse passado e o que resta está em muito mau estado. Noutros locais, como é o caso de Alcobaça ou das Caldas da Rainha, tem-se trabalhado mais nesse sentido. No entanto, faria falta, de facto, um bom museu da cerâmica. O Museu do Azulejo tem a sua função, mas não é, na verdade, ainda um museu da cerâmica, é um museu do azulejo. E, portanto, não existe esse museu e há toda digamos, um modo relacional e sequencial de poder mostrar as peças e de poder integrá-las, quer antropologicamente, quer sociologicamente, que não se faz, porque isso não é possível. Se isto seria possível, um Museu Nacional da Cerâmica, não sei. Eu gostaria que fosse, de alguma forma. Bom, eu também. Por outro lado, há talvez a possibilidade de se vir a criar, não é, uma unidade museológica que esteja mais ligada à arqueologia industrial e onde esses procedimentos possam ser estudados e se calhar as duas até poderiam estar relacionadas. Há uma unidade recentemente criada, na verdade recentemente reformulada, que é em Inglaterra, o Colca em York, que tem feito um trabalho notável e que pode ser um bom caso de estudo sobre o modo contemporâneo de mostrar cerâmica, que não é necessariamente cerâmica contemporânea, também pode ser, mas o modo de a mostrar publicamente para um público-alvo contemporâneo. Porque o Dr. Carlos Coutinho referiu, e com toda a razão, que o problema nos museus não passa por ter apenas uma coleção permanente ou uma exposição permanente, de certa forma cristalizada, mas é preciso criar razões para as pessoas visitarem recorrentemente o espaço, através de exposições temporárias, através de atividades, de ateliês, imensas coisas, e a cerâmica é exatamente uma técnica, uma forma de expressão que se presta precisamente a este tipo de abordagem. Portanto, claro que isto é uma conversa recorrente, não é? Que temos há anos e que repetimos, mas continua a ser pertinente. Ora bem, relativamente ao que acaba de ser dito, sobretudo naquilo que diz respeito à maquinaria que se torna obsoleta nestas fábricas, eu queria lembrar que nós, no Museu do Vinho, aqui de Alcobaça, uma das coisas que estamos a fazer há 2 anos é a recuperação de toda a maquinaria vetusta, toda a maquinaria que normalmente se deitaria fora ou se venderia para a sucata, e já temos umas largas dezenas de máquinas completamente recuperadas e a funcionar. Ora, é essa visão que eu tenho para o Museu de Cerâmica, porque a visão tem que ser global, como tem aqui dito, não vejo de outra forma. E por isso é que eu penso que, desde o edifício que foi fábrica, até às suas próprias lojas, à sua forma de trabalhar, etc., é tudo isso que eu vejo no museu. É um museu interativo, vivo, etc. Eu não conheço, porque, como digo, eu não percebo nada de cerâmica e, portanto, eu não faço ideia qual é essa experiência britânica, mas, de qualquer maneira, penso que um dos caminhos será pedir, desde já, aos industriais que estão em elaboração ou que ainda têm na sua posse unidades industriais que já não elaboram, que guardem as peças, que guardem os equipamentos em algum sítio para que eles fiquem preservados para uma recuperação. E neste sentido eu agora passo a palavra ao Dr. Serra, justamente não só para ele continuar este raciocínio, mas para nos contar o que está a ser feito nas Caldas da Rainha. Obrigado.
Vamos ver se eu consigo responder a estas. Bom, o mundo dos museus, das coleções e das escolas onde se faz formação, tudo isso integra, digamos, o primeiro item que eu referia, que era a questão do conhecimento. Por outro lado, os museus são também um elemento muito importante do conjunto de recursos que uma cidade pode dispor do ponto de vista turístico. Mas é preciso ter em conta que nós temos tido uma alteração significativa do tipo de turismo e dos fluxos de turismo nos últimos anos. Por um lado, o turismo é hoje, em grande parte, também um turismo de experiência, um turista mais informado e que se prepara antes de procurar uma cidade, antes de procurar, e quer ter uma experiência, não quer apenas passar pelas coisas, ou seja, estamos longe já do turismo que nos procurava apenas pela questão do sol e da praia. Estamos perante um turismo que quer compreender a cidade e mergulhar na cidade e, portanto, isto implica que mudemos, de certa forma, ou acrescentemos ou completemos o conceito de museu. O museu é um local onde as peças móveis, sobretudo, se defendem, mas, de certa forma, o museu tem que estar disperso pela cidade. A própria cidade tem cerâmica à mostra, tem cerâmica na azulejaria, tem cerâmica nas igrejas, tem cerâmica em vários sítios, tem cerâmica nas lojas, tem cerâmicas nos seus espaços públicos, ou em todos os seus espaços de acesso público, tem cerâmica nas Caldas da Rainha, então tem particularmente cerâmica como nas suas praças, nos seus edifícios, tem cerâmica muito, e alguma delas cerâmica contemporânea, cerâmica que substitui, no caso das Caldas, em aquilo que noutras cidades é escultura, estatuária, etc. Nas Caldas, sobretudo na época contemporânea, cresceu muito a cerâmica, em grande parte ligada à atividade do artista Ferreira da Silva, mas é verdade que isso deu uma visibilidade à cerâmica contemporânea nas Caldas que não é comum por parte nem da arte contemporânea, nem da cerâmica. Ou seja, enquanto que eu faço muita questão neste tema da cerâmica no espaço público. Isto significa que nós temos que ter museus, instituições onde as peças estão guardadas e são estudadas, mas também temos que ter peças no espaço público. Essa questão é muito importante, sobretudo porque a arte contemporânea tem um caráter interpelativo, que é novo relativamente à arte anterior, que era uma arte muito mais de demonstração, uma arte muito mais de veneração. A estátua da personagem ilustre estava lá em cima, era vista, mas não tocada, mas não estava próxima de nós. A arte contemporânea trouxe, de certa forma, a intervenção artística para o cotidiano, para o passeante. E, no caso das Caldas da Rainha, esse ponto é talvez o original nas Caldas, trouxe a cerâmica para o convívio de todos nós. A cerâmica está no viaduto, a cerâmica está no jardim, a cerâmica está num padrão junto de uma loja, ou seja, e este aspecto tem que ser revigorado. Para mim, esta é a questão mais importante, é de que a cerâmica rodeie a nossa vida cotidiana, mostrando que ela faz parte dela. Isso significa um esforço importante, continuado, que não se faz de um dia para o outro, mas é um esforço que implica acumular conhecimento e propostas novas e projetos novos. Devo dizer, uma última nota, é que todos os museus portugueses, eu acho que não conheço nenhum, não tenham uma coleção de cerâmica. Muitas vezes está nos depósitos, mas não tem uma coleção de cerâmica. Muitas vezes ela nunca foi vista, mas está lá. Bom, mas elas foram feitas segundo um critério, as coleções foram feitas segundo um critério, e, tirando as coleções arqueológicas, foram feitas segundo um critério fundamentalmente estético. Representativas de um gosto ou representativas de uma corrente. Ora, nós hoje queremos também conhecer o modo de fazer.
Isso implica também uma atitude museísta. Nós vamos ao Museu de Cerâmica das Caldas, é um museu baseado numa coleção, a coleção Lucas Cabral, é uma excelente coleção, documenta um período importante da história da cerâmica, mas não nos explica como é que aquilo era feito. Mas não estão lá os instrumentos, nem o museu consegue albergar os instrumentos, as técnicas, os saberes que foi preciso fazer, refazer, foi preciso, digamos, um enorme esforço de transformação de matérias-primas, de conhecimento de circulação do saber. Ora bem, estes museus surgiram em Portugal e na Europa associados a escolas, associados a centros de formação. Hoje, eu penso que eles devem associar-se à formação e à fábrica. O problema é que muitas destas fábricas, designadamente as fábricas da Revolução Industrial, não chegaram até nós. E ao não chegarem até nós, desapareceu o seu espólio. E por isso, damos sorte, ficamos contentes quando, apesar de tudo, foi possível recolher alguma. Bom, nas Caldas, desse período, olha, restam 2 empresas. Qualquer delas tem alguma preservação. Uma é mais recente, tem cerca de 3 décadas, mas já está preocupada, digamos, com o seu acervo, com o seu histórico. É importante, já representa uma forma diferente de ver a relação entre a história e a promoção, o turismo, a clientela, o mercado. E a outra, que é a fábrica Bordal Pinheiro, com o seu grande historial, tem um pequeno museu que eu espero que no futuro possa ser então, um museu mais desenvolvido e mais cuidado tecnicamente.